Você realmente sabe como usar os operadores union e union all? Ou pior, você já precisou unir o output de duas ou mais queries e não fazia a menor ideia de como fazer isso? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer, especialista em SQL Server. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a usar dois operadores, o union e o union all. E eu já vou te adiantando, esses dois operadores eles servem basicamente para a mesma coisa, unir o output, unir o resultado de duas ou mais queries. Se você está começando agora, é muito importante você entender e aprender a utilizar esses operadores e principalmente a diferença entre esses dois operadores. Porque uma coisa eu posso te garantir, em algum momento da sua vida, quando você estiver construindo as suas queries, você vai precisar utilizar algum desses dois. Aproveitando, eu já vou te pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho nas notificações para o YouTube te avisar sempre quando tiver vídeo novo por aqui. E aí, já se inscreveu? Deixou o like aqui no vídeo? Então vamos lá para a tela do computador que eu vou te mostrar como esses dois operadores funcionam. Bom, pessoal, eu estou com a tela do meu computador aqui compartilhada com vocês. E aí, nós vamos entender na prática como que funcionam os operadores union e union all. Qual que é a diferença entre eles? Para exemplificar, eu trouxe aqui duas tabelas, eu montei duas tabelinhas, uma chamada produtos, e aí se nós formos ver essa tabela aqui, ela é uma tabela que ela tem 45 linhas, eu acho, 45 linhas, 3 colunas, uma chamada código, outra descrição e outra valor. Essas colunas elas não se repetem, então cada produto tem seu código, sua descrição e seu valor. E eu também tenho uma tabela chamada serviços, que segue a mesma lógica da tabela de produtos, tem a mesma quantidade de colunas, um ID, uma descrição e também um valor. Tá? Então nós temos essas duas tabelas que eu vou utilizar para que a gente consiga entender como que é o funcionamento do union e do union all e o que que eles fazem. E vale lembrar que tudo que eu mostrar aqui nesse vídeo vai poder ser usado tanto para queries simples, como essas que eu vou mostrar aqui no vídeo, que só tem uma tabela e 3 ou 4 colunas, quanto para queries bem mais complexas, que são aquelas queries que tem vários relacionamentos entre várias tabelas, que tem funções de agregação, que tem group by, que tem have, que tem sum, que tem min, que tem max, count e todos os elementos que compõem a estrutura das queries do SQL. Então você vai poder utilizar tanto para essas queries simples quanto para essas queries mais complexas. E a lógica é exatamente a mesma, não vai mudar absolutamente nada. Então vamos lá. Por que é importante a gente aprender a utilizar esses operadores, tanto o union quanto o union all? Se você nunca teve essa necessidade, não se preocupe que você vai ter um dia a necessidade de utilizar algum desses operadores. E esses operadores, eles servem basicamente para unir dois outputs de duas queries distintas. Então imagina, eu tenho a minha query de produto, vou até colocar aqui as colunas para ficar mais fácil a gente conseguir entender do que a gente está falando. Então eu tenho uma tabela de serviços que ela tem 3 colunas, código, descrição e valor, e eu tenho a mesma tabela chamada produto, que eu tenho as mesmas colunas. Então, eu vou pôr aqui produto e eu tenho as mesmas colunas. Só que uma é referente a produtos em si, imagina produtos que uma empresa vende, e a outra são serviços que essa empresa pode fazer. E o objetivo é, eu tenho duas queries. Se eu executar essas queries, eu tenho duas queries totalmente distintas, desconexas, separadas. Então, eu tenho um output que tem 45 linhas, e um outro output que tem mais 45 linhas. São dois outputs diferentes. Mas imagina que eu quero juntar esses outputs, porque eu quero gerar um relatório, eu quero montar uma consulta, ou eu quero, sei lá, criar uma view que me retorne todos os produtos e serviços da empresa. E aí os exemplos vão ao monte, podem ser clientes e funcionários, podem ser vendas de um determinado setor com vendas de outro setor. Casos de uso existem ao infinito. Então, um dia, se você nunca precisou utilizar nenhum desses operadores, você vai precisar usar eles em algum momento quando você estiver trabalhando com SQL. E aí, como que a gente consegue fazer para unir essas consultas? Exatamente com esses operadores, tanto o operador union quanto o operador union all. Eles são operadores de união. O nome, inclusive no nome aqui já é bem sugestivo, union. Ele vem de unir, então ele vai unir duas ou mais queries. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e pôr o union all e executar essa query, ela vai deixar de ter dois outputs separados e ela vai passar a ter um único output, uma tabela única onde eu tenho as 90 linhas, 45 dos produtos e 45 linhas do serviço. E vale lembrar que tudo que eu falar aqui para o operador union all, eu vou utilizar ele como exemplo para mostrar para vocês,
também vai servir para o operador union. Eles são bem semelhantes. Tem uma ligeira diferença que eu vou explicar para vocês mais lá na frente. Então, para que serve o union? A gente já viu que o union, ele serve, o union all aqui no caso que eu estou utilizando, ele serve para a gente unir, para a gente juntar dois resultados de uma query. Então, imagina que você tem dois baralhos, que eu te entrego dois baralhos. E eu peço para você juntar os dois baralhos. Você simplesmente vai pegar um, vai pegar outro, vai colocar um em cima do outro e pronto. Você já fez o trabalho, você juntou os baralhos. É a mesma coisa que o union all faz. Eu vou comentar aqui o union all, vou executar minha query e você vê que a gente tem uma tabela e a gente tem a outra tabela. Tabela A aqui em cima e a tabela B aqui embaixo. Quando você usa o union all, você está dizendo assim, ó, junta todos os meus resultados da primeira tabela com a segunda tabela. É exatamente aquele exercício de você pegar os dois baralhos e juntar. Ele simplesmente vai pôr um embaixo do outro. Então, se eu pego aqui, ó, minha primeira query é produto, minha segunda query é serviço. Se eu executo, ele colocou exatamente os serviços embaixo dos produtos e juntou esses dois outputs. Então, os comandos union, union all, ele serve exatamente para isso, para juntar essas queries. E aí, como eu falei, podem ser queries simples ou queries super complexas, desde que essas queries tenham uma certa regra para que você consiga juntar. É importante lembrar também que você pode utilizar esses operadores com 2, 3, 4, 5 ou quantas queries você precisar. Então, se eu vier aqui e for pondo union all aqui quantas vezes eu quiser, isso aqui poderiam ser tabelas totalmente diferentes, queries totalmente diferentes. Mas enquanto eu colocar, ele vai juntando aqui, ó. Então, você vê que agora nós não temos mais 90 linhas, nós temos 225 linhas, que ele foi juntando todas aquelas queries que eu fui colocando uma embaixo da outra. Então, vou apagar, não precisa, a gente só precisa de duas. Isso foi só para mostrar para vocês que não importa a quantidade de queries que vocês querem juntar, vocês podem utilizar os operadores union e union all quantas vezes vocês precisarem juntar essas queries. E é interessante que, por que esse union aqui está funcionando e nós não temos erros? Porque existem algumas regras para que a gente utilize esses operadores. Lembrando que tudo que eu estou falando para o union all também serve para o union. Primeira regra, todas as queries elas devem ter a mesma quantidade de colunas. Então aqui eu tenho o código, a descrição e o valor. Então eu tenho 3 colunas aqui no meu output dos produtos. Aqui embaixo eu também sou obrigado a ter 3 colunas para que o meu union funcione. Se aqui eu tiver uma quarta coluna, por exemplo, 10, e eu vou chamar isso aqui de desconto, a minha query ela já não vai mais funcionar. Por quê? Porque agora o meu output de produtos ele tem 4 colunas. Ele tem o código, a descrição, o valor e o desconto. E o meu output do serviço ele só tem 3. Então, na hora que eu apertar F5 aqui, o SQL ele vai dizer que para que eu utilize queries combinadas, para que eu junte essas queries através do operador union, eu devo ter a mesma quantidade, a mesma lista de output em cada uma das queries. E aí, se eu quisesse juntar isso, o que eu poderia fazer? Eu tenho aqui algumas opções. A primeira opção é pôr nulo para esse cara aqui. Então, imagina que o serviço não tem desconto, eu vou e coloco nulo aqui. Na hora que eu apertar, agora as duas queries, elas têm 4 colunas, e aí eu vou conseguir juntar e tudo que eu tiver no serviço vai vir nulo. Por quê? Porque eu coloquei fixo nulo. Ou eu posso definir um valor default, já que a gente está falando ali como um tipo de dado de número, um numeric, eu vou pôr aqui 000. Imaginar que o serviço não tem desconto, então eu vou conseguir também ter essas informações. Então, o primeiro pré-requisito para que você utilize esses operadores é que as estruturas do seu select que você vai juntar tenham a mesma quantidade de linhas. Então, se uma tem 4, a outra tem que ter 4. Se uma tem 10, a outra tem que ter 10. A outra ou as outras, porque você pode utilizar, como eu mostrei, para 2 ou mais queries para unir. Outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção na hora que estiver utilizando esses operadores union e union all é na posição das colunas. Porque, imagina, aqui a gente colocou um desconto de 10%. Isso é um número. Isso não é uma data, isso não é um texto. Isso é um número. Mas eu venho aqui em serviço, por exemplo, e pôr uma data, hora, getDate, ele volta a data e a hora para a gente, e eu aperto F5, olha só o que vai acontecer. O SQL, ele pegou o meu número, que era 10, e ele tentou converter em data. E aí ele colocou uma data louca aqui, que não tem nada a ver com o desconto, não tem nada a ver com o que eu queria exibir.
Então, você precisa ter muita atenção na hora que você for montar essas queries para ter certeza que os tipos de dados de cada posição, em cada posição de cada query, eles são realmente compatíveis. Se eu faço, por exemplo, aqui, eu coloco um texto, então eu vou colocar aqui o texto desconto. E eu aperto F5, olha só o que vai acontecer. Agora ele deu erro. Por quê? Porque agora ele não conseguiu converter a data em um texto. Então ele deu erro para mim. Só que se eu colocar, por exemplo, aqui o numeral 10, número 10.00, ele vai tentar fazer essa conversão e ele vai conseguir converter. Só que ele vai converter essa data aqui para uma data que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente espera nesse output. Então, outro ponto importante é você tomar muita atenção, você ter bastante atenção com os tipos de dados de cada coluna. Então, se aqui em cima, na quarta coluna, por exemplo, na coluna do desconto, eu coloquei um número, aqui embaixo eu também vou ter que pôr um número. Se aqui em cima eu coloquei uma data, aqui embaixo eu também vou ter que pôr uma data, para que esses números sejam compatíveis e você não receba um erro no seu output. E quando você recebe um erro, é o menor dos seus problemas, porque você sabe que tem alguma coisa errada e você consegue ir lá e corrigir. Ou simplesmente ele tentar fazer uma conversão implícita no seu dado e você ter um output errado. Imagina você mandar uma carga de produtos para uma loja onde você imagina que você colocou um desconto de 10% e aí quando você executou, isso chegou lá com essa data aqui, por exemplo. Então, muita atenção. Primeiro, quantidade de colunas devem ter a mesma quantidade de colunas e tipo de dado de cada coluna. É importante que os tipos de dados eles sejam compatíveis, eles sejam iguais entre cada coluna das suas queries. Então, de novo, se a primeira coluna é um inteiro, é importante que a primeira coluna das outras queries também seja um inteiro. Essas são as regras para que você utilize tanto o Union quanto o Union All. Ele serve exatamente para você juntar, é aquela historinha do baralho, você juntar os dois. Mas qual que é a diferença do Union para o Union All? Porque até agora, tudo que eu falei para o Union All também serve para o Union. A diferença é que o Union All, eu te dou dois baralhos e eu peço para você juntar os dois. E você então simplesmente pega um baralho e põe embaixo do outro. E aí você juntou os dois. No Union, eu lhe dou os mesmos dois baralhos e também peço para você juntar esses dois baralhos. Só que depois que você junta, eu peço para você remover todas as cartas que são iguais, todas as cartas repetidas dentro daquele montante de cartas. E aí, é exatamente isso que o operador Union faz. Além dele juntar as duas queries, ele remove os valores duplicados. Então, se eu tirar o Union All aqui, vou deixar o Union All, vou executar, só para a gente ver o output dele. Nós vamos ter aqui embaixo 90 linhas. Então, tá aqui, a gente tem aqui 90 linhas. Se eu colocar aqui o operador Union, o que vai acontecer? Eu vou ter as mesmas 90 linhas. E aí você pode me perguntar, então, mas ele não remove os valores duplicados? Então, tem 45 aqui duas vezes. Por que ele não removeu? Porque olha só, se eu te dou um baralho e você pega duas cartas, as duas podem ser pretas, mas uma pode ser o número 9 e a outra pode ser o número 10. Então, para você remover uma carta do baralho, ela tem que ser exatamente a mesma cor, ela tem que ser exatamente o mesmo número, ela tem que ser exatamente o mesmo naipe, se ela é copas, se ela é ouros, então ela tem que ser exatamente igual. E assim o Union faz. A linha ela tem que ser exatamente igual. Então aqui nós temos o mesmo código, mas a descrição é diferente, o valor é diferente e essa colunazinha aqui também é diferente. Inclusive, eu vou tirar essa coluna para não atrapalhar. Então vou rodar aqui de novo e aí a gente continua tendo os 45. Por quê? Porque a coluna descrição e a coluna valor são diferentes entre essas duas linhas. E olha só, ele analisa a linha inteira, ele não analisa somente uma coluna. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou comentar a descrição e o valor e eu vou colocar o Union All. Se eu pôr o Union All aqui, nós continuamos tendo as 90 linhas. Só que se agora eu coloco o Union, aquelas 90 linhas deixam de ser 90 linhas e passam a ser 45. Porque o meu output agora é só do código.
E aí eu tenho o mesmo código entre as tabelas de produto e serviço. E aí o que foi que ele fez? Ele simplesmente removeu as linhas duplicadas. E agora, a minha linha ela é composta só de uma coluna, por exemplo. E essa coluna, se ela for repetida, ele remove. Eu poderia estar falando aqui de uma tabela que tivesse aqui essas 3 colunas e eu tivesse códigos iguais, com descrições iguais e com valores iguais. O union iria remover do mesmo jeito, desde que a linha inteira fosse igual a outra linha daquela tabela. Então, é assim que funciona o union e o union all. O union junta as duas queries e o union all ele junta, mas ele remove os valores duplicados. Uma outra coisa importante de se falar sobre esses operadores é com relação ao título da coluna. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e colocar descrição e colocar descrição produto, quando eu apertar F5 que eu executar, vou até mudar isso aqui para union all, que eu executar, a minha descrição das colunas, ela sempre vai ser a da primeira query. Então, não adianta eu vir aqui embaixo e mudar o nome da segunda query, os alias da segunda query. Sempre o meu output vai ser o nome das colunas ou dos alias que eu coloquei na primeira query. Então, se for alguma coisa bem mais específica só para aquela query em si, é bom que você tente pôr um nome genérico que dê a entender a informação que você tem daquela query e de todas as queries que estão com union all, porque sempre ele vai pegar a descrição da primeira coluna. Eu também preciso te falar que esses operadores são muito utilizados para você tirar um pouco da complexidade das suas queries. Então, imagina que você tem uma query muito grande e essas queries elas têm várias tabelas relacionadas para que você consiga juntar as mesmas informações. Então, muitas vezes, você divide essas queries em queries menores, em queries que cada uma vai trazer o seu bloco específico de resultado e une elas através desses operadores. Um grande exemplo é se você tem uma tabela, por exemplo, vendedores, funcionários e clientes e você precisa juntar esses 3. Normalmente o union all vai funcionar muito bem nesse tipo de cenário. E para que fique bem clara a diferença entre o operador union e union all, é aquele mesmo exemplozinho do baralho. Se você tem 2 baralhos e eu peço para você simplesmente juntar os 2, você está utilizando o operador union, eu só estou juntando os 2 resultados das queries. Agora, se além de juntar, eu preciso que você remova os dados repetidos, você vai usar o union. Então, ele junta os 2 e depois ele vai ver todas as linhas que são exatamente iguais e vai remover e vai deixar uma única linha. Lembrando que por mais que você não tenha linhas iguais, se você utilizar o operador union, ele vai ter que percorrer todas as linhas para verificar se existe aquelas linhas iguais. Obviamente, se você não tem nenhuma linha totalmente igual à outra, ele não vai remover, mas mesmo assim ele vai ter que percorrer toda essa linha. E além dessa diferença que nós vimos entre o union e o union all, também é importante lembrar e reforçar, cuidado com os tipos de dados que você coloca em cada coluna. É muito importante, como eu mostrei para vocês, que esses tipos de dados sejam compatíveis para que o output dessa sua query não seja um output diferente do que você espera. Então o vídeo de hoje era isso, era para explicar para vocês esses operadores e eu espero que vocês tenham entendido. Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo, se você já conhecia, já utilizou ou se você já teve algum problema para utilizar algum desses operadores. E deixa aqui embaixo nos comentários também alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos. E eu me despeço por aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.